Selic em 14,75. Confira agora a análise econômica do mês de maio com o nosso economista e estrategista-chefe, Thiago Berriel. Tudo bem, Berriel? Oi, Fernanda. Tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês de novo. Berriel, Selic subiu, então 0,5 pontos percentuais, né? É um pouco abaixo do que estavam projetando no início do ano. O que mudou? Não, acho que desde o último ciclo de Copom, então vamos só rememorar o que a gente teve no último Copom, né? O BC deixou claro que viria uma redução do ritmo de aumento, mas que o ciclo continuaria. Então a gente tinha três opções, 0,75, 50 bips ou 25. E fez uma comunicação hawkish. O mercado ficou ali bem entre 75 e 50, dada a situação de desancoragem, dada a quantidade de estímulo creditício fiscal que o governo estava dando, poderia até ter um caso forte para o 75. Eu acho que de lá até agora, a gente teve algumas mudanças na conjuntura que justificam uma postura um pouco mais cautelosa e calma do Banco Central, que resultou nesse aumento de 50. Tem a ver com o cenário externo. Eu acho que a colocação da política de tarifas e toda a incerteza gerada por isso aumentou muito o risco de uma recessão global que vem com uma redução de preços de commodities, provavelmente com uma oferta redirecionada dos Estados Unidos para o resto do mundo de bens industriais, que são forças inerentemente desinflacionárias. Então, apesar de todos os problemas domésticos, apesar da desancoragem, apesar da gente ter bastante estímulo na economia ainda, ficou mais provável que a gente convirja para a meta num ciclo de juros não tão intenso. E a expectativa, né, de uma nova elevação ficou em 0,25 para o próximo mês. O que a gente pode enxergar aí de possíveis impactos? Eu acho que o que ficou na mesa foi alguma coisa entre uma possível continuidade do ciclo ou não. Então acho que a gente está mais entre 0 e 25 bips. E eu acho que tem a ver com essa incerteza toda que a gente tem do lado de fora. A incerteza faz com que você tenha dificuldade de sinalizar seus próximos passos, uma dificuldade de se pré-comprometer a fazer determinada trajetória. Então a melhor coisa é você esperar, analisar os dados, ver o que acontece e tomar sua decisão depois. Então pode ser que o ciclo continue, se as coisas piorarem, mas existe uma probabilidade bastante substancial, eu diria até que é o cenário básico, que a gente fique por aqui mesmo, em junho a gente encerre o ciclo, não por uma questão de que é muito claro que a gente está no processo de desaceleração ou que a inflação vai convergir à meta, mas porque o ambiente é tão incerto que tem valor a opcionalidade de esperar. Quando a gente fala super quarta, quer dizer que lá nos Estados Unidos aí também acabou convergindo uma decisão, né? Então o Fed acabou mantendo a taxa dele, ele já vem fazendo nessa mesma projeção aí de manter desde dezembro do ano passado. E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre os possíveis impactos. Talvez a gente possa ver um dólar mais forte, as bolsas globais tendo alguma oscilação. O Fed, esse era bastante esperado, tá? A manutenção agora em maio. E por que isso? Eu acho que é uma lógica parecida nesse ambiente de muita incerteza sobre o efeito das tarifas, tanto sobre a atividade americana, quanto sobre a inflação, quanto sobre o mercado de trabalho. E essa incerteza ainda não se realizou, tá? Até na margem, o que a gente viu foi um aumento de atividade, porque os agentes econômicos das empresas estavam antecipando as tarifas. O carro japonês vai ficar mais caro, então eu vou comprar o carro logo. Então, faltou carro, né? Tá faltando carro nos Estados Unidos. Só que esse aumento de atividade ele não é uma coisa verdadeira, porque a pessoa está só redistribuindo no tempo as suas decisões de consumo e investimento. Logo mais vai estar ruim. Então, para o Fed fica difícil analisar o efeito. Então, acho que a postura do Fed é, olha, incerteza grande, não tenho certeza sobre o impacto geral dessa política tão diferente, tão agressiva do novo governo. O que a gente vai fazer é esperar.
dado que isso foi muito telegrafado, eu acho que o impacto da decisão em si é muito limitado sobre o dólar, sobre a Bolsa, principalmente muito limitado comparado às possíveis ações do governo com relação, principalmente, às negociações comerciais, à política tarifária. E já estão esperando aí, fazendo, né, uma projeção em relação a um possível ciclo de corte de juros lá para os Estados Unidos e também já imaginando que ocorra no próximo mês de junho, é isso, né? A postura do Fed é uma postura bem clara. Assim, olha, a gente não vai se antecipar aos fatos. Por quê? Porque está tudo muito confuso, tem muitas peças se mexendo. E quando digo peças se mexendo, é relacionado à política econômica. Tarifa aumenta a inflação, a incerteza gerada pelas tarifas vai gerar uma recessão. Tem que esperar o efeito líquido disso tudo. O nosso cenário base é que o aumento da incerteza foi tão grande e as tarifas em si são tão distorsivas que a gente deveria ver um impacto negativo na atividade. Tá? E esse impacto não deveria demorar muito. Vai ter um impacto positivo na inflação. Mas nos Estados Unidos existe uma convicção muito grande que, até pelo Banco Central ter muita credibilidade, pelas expectativas estarem muito ancoradas, de que a atividade mais fraca vai resolver o problema da inflação mais alta. A inflação mais alta seria temporária, principalmente no ambiente de atividade mais fraca. Então, o que seria o fiel da balança para o Fed cortar é a atividade mais fraca atingindo o mercado de trabalho. Então, se a gente vir de maneira clara um aumento do que a gente chama de slack, né, de frouxidão no mercado de trabalho, a gente pode ter uma ação rápida do Fed. E junho está na mesa, mas a gente tem que acompanhar os dados, tem que ver o quanto evolui esse afrouxamento do mercado de trabalho. Bom, então para o mês de maio a gente abordou principalmente a super quarta, né, que era o ponto principal aqui até o momento do mês. Bastante coisa para a gente acompanhar então até o mês de junho. E a gente volta aqui na análise econômica. Por favor, esteja aqui com a gente também. Maravilha, estarei. Sempre um prazer estar com você. E a gente traz novidades aí então para o mês de junho. Muito obrigada pela participação, Biel. Um prazer.